Olá pessoal, então começando mais um vídeo sobre resolução de exercícios de programação de computadores sobre repetição. Então nessa questão 2 diz o seguinte: escreva um programa em C++ que ajude a cidade a determinar a idade média dos seus habitantes. O programa deve solicitar do usuário um conjunto de valores de idade, finalizando quando for digitado o valor -1. Após a digitação dos valores do conjunto, o programa deve exibir na tela a idade média dos habitantes. Então, neste exemplo de execução, o usuário digitou a idade 5, 70, 80, 43, 54 e quando ele digitou -1 parou. Então, daí fez a idade média, que é 50.4, ou seja, fez a somatória dessas daqui e dividiu por 5, que foram 1, 2, 3, 4, 5. Então, o compilador que eu vou usar é o CodeBlocks. Vamos começar então. Aqui no float, eu vou colocar, no int eu vou colocar a idade, né? Que é a idade solicitada pelo usuário. Já no float vai ter a média da idade. Além disso, vai ter um somatório da idade. Somatório. E contagem, então eu vou colocar um count, vou colocar uma contagem então. Contagem da idade, que a gente vai ter que ter alguma variável que vai contar todos os números que forem digitados pelo usuário. Então, se ele digitar 30 valores, a gente tem que ter um contador que conte esses 30 valores que foram digitados. Aqui eu já coloquei o while, que é onde a gente vai rodar o nosso o loop que vai rodar, ou seja, que vai repetir esse programa. Eu coloquei aqui o 1, porque esse daqui é o loop infinito, então vou colocar um comentário aqui que ele é o loop infinito. Então, por isso, quando a gente colocar aqui o cout, a mensagem, o cin, depois a gente tem que colocar um if, se a idade for igual a -1, aí ele tem que parar, então vai ser um break. Então, vamos começar. Aqui ele vai pedir solicitar a idade, então digite as idades. Vou colocar assim. Aqui no cin vai ser a idade, que o usuário vai digitar essas idades. Ok, além disso, a gente vai precisar fazer o somatório das idades, então vai ser um somatório igual ao somatório mais a idade, sendo que o somatório tem que começar em 0. Por quê? É que nem o exercício anterior. Quando o usuário digitar a idade, então ele tem que somar todas as idades. Por isso ele vai pegar o somatório igual a 0, vai ser 0 mais a idade. Depois ele vai repetir, porque esse daqui é um loop infinito, ou seja, ele vai repetindo e vai contando as idades. Por isso a gente tem que pegar e somar todas as idades. Então por isso o somatório aqui vai ser esse valor, depois esse valor mais a idade, e assim vai indo, vai se repetindo e vai somando todas as idades. Além disso, a gente tem que colocar a contagem de idade. Então, vai ser a contagem igual a contagem mais 1. E o if, que é se a idade for igual a -1, ele tem que parar. Então, vai ter um break aqui. Ok, aqui na contagem, a ideia disso daqui é que nem eu disse, se, por exemplo, o usuário digitar 500 valores de idades, ou seja, 500 idades de pessoas, a gente tem que ter alguma coisa que conte esses 500, esse valor N que o usuário pode digitar. Então, por isso a gente vai colocar essa contagem aqui. Ok, aqui fechou o loop, então, e aqui embaixo a gente vai ter que fazer essa somatória. Quando a gente digita, nesse programa aqui que eu fiz, quando a gente vai digitar, por exemplo, eu vou colocar aqui, quando o usuário vai digitar, por exemplo, 9, 78, vamos colocar valores 7, 5, 1 e -1. Ele digitou isso daqui. Quando o compilador for contar, ele não vai contar só esses daqui, ele vai contar todos, ele vai contar inclusive o -1. Então, se eu deixar assim e colocar o somatório, que vai ser esse resultado aqui final, ele vai contar 9 mais 7 mais 5 mais 1 menos 1. E enquanto a contagem de idade vai ser 1, 2, 3, 4
menos 1. Então, ele não vai contar como 3, ele vai contar, aliás, ele vai contar, a contagem de idade vai contar 1, 2, 3, 4, 5. Ele não vai contar 4, porque esse menos 1 eu não quero que ele entre. Ele não é uma idade, ele é só pra gente parar de rodar, para esse loop não ficar infinito. Então, a gente tem que colocar uma variável para descontar esse menos 1 fora do loop. Então, quando isso tudo já se encerrou. Esse daqui, o programa vai rodar, até ele digitar menos 1. Quando ele digita menos 1, aí é outro esquema. Então, por isso a gente vai colocar aqui mais algumas variáveis. Eu vou colocar somatório idade. Aliás, vou colocar somatório 1 e vou colocar contagem 1, tá? Ok, por quê? Aqui, quando a gente terminou esse while, a gente vai colocar aqui fora o somatório, o de 1, vai ser o somatório da idade menos 1, porque a gente não quer que ele inclua aquele menos 1 na conta. Enquanto da contagem vai ser, aliás, vai ser mais 1 aqui, e aqui da contagem vai ser menos 1. Porque é aquilo que eu disse, a gente não quer que ele conte o menos 1 como uma idade. O menos 1 é só preparar, por isso a gente vai colocar isso. Ok. Agora a média vai ser o somatório de 1, que já foi alterado aqui, dividido pela contagem 1. Ok, Cout, a média é de agora sim, vamos ver se vai rodar. Então, colocando as informações que estão aqui no exercício, as idades. Ó, indique as idades. Então, 5, 70, 80, 43, 54 e menos 1. Porque a gente não quer que ele faça a soma contando com esse menos 1. Por isso a gente colocou aquelas equaçõezinhas lá embaixo. E a média deu 50,4. Ok, tá rodando corretamente. Então, nesse exercício aqui, quando a gente for, por isso tem que tomar maior cuidado. Se a gente deixasse só isso daqui e não incluísse isso daqui, ó, ele ia considerar o menos 1 como uma idade. Porque daí a gente precisaria digitar o menos 1 para dar o break. Então, ele contaria o menos 1 aqui. Ok? Então, esse programa está rodando certinho, corretamente.